Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente fazer mais um daqueles vídeos em homenagem aos 50 anos do D&D. Quem tá ligado no movimento, quem tá inscrito já aqui no canal sabe que ao longo de 2024 a gente está fazendo uma série de vídeos homenageando aí, né, o cinquentenário do D&D, focando primeiro, né, nas origens do jogo, os primeiros momentos do desenvolvimento, e agora atualmente estamos falando de alguns cenários, né, cenários mais marcantes, aí, mais queridos pelos fãs, tentando fazer um apanhado geral, né, organizar tudo numa ordem mais ou menos cronológica aí, né, para passar para vocês informações que eu acho que são interessantes de serem divididas. Só lembrando aqui, a gente não tem o objetivo claro de esgotar o tema, seja ele qual for, tem um mundo de informação sobre D&D e sobre os cenários, né, afinal de contas são 50 anos de história, e também não temos aqui a pretensão de trazer verdades absolutas, né, porque se você for pesquisar, muitas vezes você vai encontrar informações imprecisas ou conflitantes, enfim. A nossa ideia aqui é fazer uma brincadeira, uma homenagem aqui para não passar em branco o cinquentenário do D&D, beleza? Se você está chegando agora no canal, mas quer saber tudo que a gente já comentou aqui nessa série, é só se ligar na nossa playlist exclusiva que concentra, que reúne todo esse material enquanto a gente estiver fazendo aí as nossas homenagens ao D&D, beleza? Então, feita essa introdução, vamos começar o tema de hoje. Então vamos lá, pessoal, como vocês provavelmente já viram aí no título do vídeo de hoje, o nosso tema vai ser Dragonlance. Dragonlance, que é um dos cenários mais queridos, mais amados pelos fãs, mais populares, né, entre os fãs de D&D. Talvez aí, né, vou me arriscar, esteja pau a pau, tete a tete com Forgotten Realms, cada um tem as suas preferências, enfim, nosso objetivo aqui não é definir qual é o mais popular, mas com certeza esses dois aí são carro-chefes, vamos dizer assim, né? De cenários mais lembrados, de cenários mais queridos pelos fãs. E aqui o nosso propósito é dar uma visão geral de como foi, né, nos bastidores, o desenvolvimento ali do Dragonlance, tá? Então olha só, primeiro, Dragonlance ele foi lançado oficialmente, foi publicado oficialmente em 1984. Mas a gente vai começar a nossa história um pouquinho antes ali, mais ou menos em 1982, e fazer algumas pequenas viagens pelo tempo ali. Por quê? Primeiro, os criadores, né, da ideia, do conceito ali original do Dragonlance foram o casal Tracy e Laura Hickman. Quem está ligado aí no movimento, quem está acompanhando a nossa série sobre os 50 anos do D&D, deve lembrar desses nomes. Eles também foram os criadores de Ravenloft, outro cenário ali também muito querido pelos fãs. Ravenloft foi publicado um pouquinho antes, em 1983, a gente já comentou, né, a história desse cenário aqui na nossa série, mas vamos voltar um pouquinho no tempo para entender mais ou menos essa cronologia, porque tem alguns eventos que se sobrepõem aí na história desse casal que teve contribuições tão importantes para o RPG. Então olha só, o Tracy e a Laura Hickman, eles já tinham publicado alguns módulos, né, para D&D. Ali mais ou menos em 1979, 1980, então era uma coisa esporádica e imagino eu que fosse algo meio freelance, tá? Em 83, eles publicaram a primeira história, né, que também era um módulo, né, de Ravenloft, que depois deu origem ao cenário e tudo mais, então eles já tinham ali uma certa relação com a TSR. Para o que interessa ali, para o desenvolvimento do Dragonlance, a gente vai focar em 1982. Por quê? Nesse momento, houve uma guinada ali na vida do Tracy e da Laura, por quê? Eles tiveram uma oferta da TSR de produzir um volume maior de módulos, tá? Aqui as coisas ficam um pouco confusas, por quê? Eu encontrei informações dizendo que o Tracy e a Laura ofereceram, né, um projeto para a TSR que consistia em 3 módulos. Outras fontes dizem que a TSR fez uma proposta para ele de escreverem vários módulos, e aí eles tiveram a ideia, mas enfim, o que interessa aqui para o nosso desenvolvimento é que desse ponto em diante, vamos dizer que eles abraçaram de vez ou como atividade profissional principal a relação com o RPG, com a produção de histórias e módulos para a TSR, beleza? E isso aí ocasionou aquela famosa mudança completa na vida deles, né? Eles se mudaram de um estado para outro, botaram todas as tralhas nos carros, reuniram os filhos e tal, e eles estavam sem grana. Então, tipo assim, era uma aposta tudo ou nada. Se não desse certo, a situação deles ia ficar ainda pior do que já estava, mas foram, né? Se mudaram para mais próximo lá da sede da TSR para poder trabalhar nesse projeto. E qual era a ideia? Dizem as lendas aí, né, que eles conceberam ali o início de Dragonlance justamente durante essa viagem de carro. E as ideias básicas ali por trás de Dragonlance seriam o seguinte: um mundo que seria dominado por dragões, tá?
E também um mundo que seria criado, na verdade, para servir de pano de fundo, para dar suporte a uma trama contínua. Então isso era um pouco diferente do que normalmente a gente via nos módulos e nas aventuras de D&D até então, né? Você tinha personagens que interagiam com o mundo. Aqui era o contrário, era o mundo todo que foi criado para servir de palco, vamos dizer assim, para aquela trama que eles pretendiam contar, para aquela história que eles pretendiam que se desenrolasse ao longo dos módulos, beleza? Uma outra informação que eu acho interessante também de dividir aqui com vocês é o seguinte. Supostamente, a ideia original da Laura e do Tracy era uma aventura em 3 módulos, cada um abordando um dragão específico, né? Um dragão maligno ou alguma coisa assim, né? Porque a ideia também era transformar os dragões em figuras principais ali daquele mundo, né? E, enfim, restaurar talvez a majestade, a grandeza deles, o destaque, né, que essas criaturas têm no cenário. Porque assim, encontrei algumas referências a essa frase, era assim, que eu não sei se é do Tracy da Laura, nem sei se é do pessoal da TSR, mas assim, a ideia é que Dungeons and Dragons tinha muitas dungeons e poucos dragons. Então assim, seria uma forma de dar mais destaque aos dragões, fazendo com que cada módulo tivesse enfoque em uma criatura específica, né, em um dragão específico. Aí também dizem o seguinte: quando essa ideia chegou lá no Gary Gygax, que nessa época ainda estava na TSR, ainda, né, era tipo manda-chuva por lá, ele curtiu bastante a ideia e relembrou de uma ideia que ele tinha tido, mas nunca tinha colocado em prática, que era justamente dar enfoque a cada um dos dragões do Livro dos Monstros, né? Salvo engano, na época eram 12 dragões. Então essa ideia original do Tracy e da Laura foi expandida, né, para abarcar, ao invés de somente 3, mas 12 módulos, né? E cada um dando enfoque a um dos dragões que existia na época no Livro dos Monstros do D&D. E aí, seguindo adiante, uma vez que essa ideia foi aprovada pela TSR, né, o projeto começou a se desenvolver. Claro, chefiado ali pela Laura e pelo Tracy, mas diversos outros autores, né, da casa, né, da TSR, foram convocados ali para contribuir, para dar ideias, para ajudar a formatar aquele negócio todo. E a ideia foi se tornando algo tão grande, tão empolgante talvez, né, que o grupo sugeriu para a TSR que eles fizessem algo inédito, né? Na verdade, não se concentrassem, não focassem apenas nos módulos, mas transformassem Dragonlance, né, como uma verdadeira franquia. Lembra que a gente está em 1982, mais ou menos, tá? Então, a ideia era o seguinte, era lançar, além dos módulos, né, além das aventuras, lançar board games, miniaturas específicas, né, ali relacionadas com o cenário e também romances. E essa foi a primeira vez que a TSR fez algo nesse nível, né, ou com esses moldes. Então o projeto, na verdade, virou algo muito grande, né? Muito diverso até, né? Vários setores, várias frentes diferentes de desenvolvimento, mas tudo, claro, focado ali nas aventuras e nos romances, que seriam os carros-chefes, né, da coisa toda. E aí entra em cena uma outra personagem muito importante na história de Dragonlance, que é a Margaret Wise. Por quê? Porque a ideia era que os livros saíssem junto com os módulos. E as aventuras, né, que os personagens viveriam ali nos módulos seriam espelhadas no livro, ou nos mesmos locais, ou alguma coisa mais ou menos nessa linha. Então a ideia foi trazer a Margaret para o projeto justamente para ser a editora dos livros, né? Ela também já tinha feito outros trabalhos para a TSR. Salvo engano, ela estava na época ali trabalhando com a questão dos livros-jogos, né, que a TSR publicou por um tempo e tal. Mas aí ela foi convocada para esse projeto, para trabalhar junto com o Tracy nessa parte dos livros, e um outro autor foi escolhido para escrever, de fato, os romances. Só que aí o que acontece? Supostamente esse autor ele não estava conseguindo capturar ali o clima, a ideia, da maneira como o Tracy imaginava, e aí durante um final de semana, também dizem as lendas aí, né, durante um final de semana, o Tracy se reuniu com a Margaret e eles escreveram ali, sei lá, mais ou menos coisa de umas 50 páginas ou alguma coisa assim, para servir de introdução ali para o mundo, para servir como os capítulos iniciais ou alguma coisa nesse sentido. E o negócio ficou tão bom que aí o que aconteceu? O autor foi demitido, né? E o Tracy e a Margaret assumiram como autores, né, do livro. Acho eu, posso estar enganado aqui, tá? Mas acho eu até que a Margaret como autora principal, vamos dizer assim, e o Tracy meio como coautor, ou alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho certeza dessa divisão, né, mas acho que foi algo mais ou menos nessa linha. E assim, eles de fato começaram a botar esse projeto para frente em todas essas dimensões que eu comentei para vocês. E agora a gente faz o nosso salto temporal mais ou menos ali para 1984, porque depois desse período de desenvolvimento de aproximadamente aí 2 anos, mais ou menos, começaram a ser publicados os primeiros materiais de Dragonlance, né? Então, ao longo
de 84, saíram as primeiras 4 aventuras, né, sendo a primeiríssima delas a chamada Dragons of Despair, que foi publicada em março de 1984, e aí depois se seguiram Dragon of Flames, Dragons of Hope e Dragons of Desolation, perdão. Todas essas foram publicadas em 1984. Em novembro de 84, o primeiro romance foi publicado, que é o Dragões do Crepúsculo do Outono, né? Aquele romance ali escrito, rascunhado pelo Tracy e pela Margaret Wise. E claro, quer dizer, claro não, porque havia uma certa dúvida ali, né, até pela dimensão do projeto, se o negócio ia funcionar ou não. Mas funcionou e funcionou muito bem. Tá? Os livros foram um sucesso, as aventuras também. Acho que os outros produtos, não encontrei informações específicas sobre isso, mas acho que os outros produtos também foram bem sucedidos em termos de vendas e tal. Ou seja, Dragonlance começou a sua carreira, né, a sua jornada, até se transformar num mega sucesso. Como eu falei no início, um dos cenários mais conhecidos e mais amados pelos fãs até hoje. Um outro ponto que é interessante também aqui de comentar com vocês é o seguinte: nessa primeira empreitada aqui do Dragonlance, como é que aconteceu? Como é que foi a produção dos materiais, né? Primeiro foram feitas as aventuras e depois, com base nelas, foi escrito ou foi finalizado ali o livro. Depois, né, olhando em retrospecto, fazendo uma avaliação final ali das coisas, eles acharam que não funcionava muito bem assim, porque parecia que o livro ficava meio truncado ou meio dividido em capítulos muito estanques, parecido com os módulos. Então, a partir do segundo livro, eles inverteram aí essa ordem de produção, vamos chamar assim, né? Então, primeiro eles pensavam na ideia, ou não sei se chegavam a finalizar de fato os livros, mas pelo menos começavam a trabalhar primeiro nos livros, até de repente talvez delinear ali o plot principal, a organização toda ali do negócio, e depois eles passavam para desenvolver as aventuras. E outra coisa interessante é o seguinte: a linha clássica, vamos chamar assim, os primeiros módulos ali, né, o primeiro bloco de módulos de Dragonlance, ele reuniu, salvo engano, 16 aventuras. 16 módulos. Por que eu digo isso? Porque a ideia original também era a seguinte: que cada um dos romances fosse abarcado ali mais ou menos por 4 aventuras, tá? Então teríamos 3 romances, 12 aventuras, né? E aí bateria o número com os 12 dragões ali que existiam no livro dos monstros da época. Só que aí, na seção 16, tem 4 sobrando. Esses livros extras, esses módulos extras, começaram a trazer outro tipo de informação para ajudar a montar, para ajudar a complementar ali o cenário. Então, por exemplo, o módulo 5, na verdade, não era uma aventura. Era um livro de referências ali sobre o mundo, né? O mundo de Krynn, que é onde são ambientadas ali as histórias de Dragonlance. Então falava um pouquinho sobre a geografia, né? Sobre mitos ali do cenário, sobre talvez ali aquelas informações mais gerais de clima e tal, não sei o quê. Trazia algumas coisas também a respeito dos personagens, e assim foi feito. Ao longo da série de módulos, né? Da série clássica de módulos do Dragonlance, um ou outro livro, na verdade, não trazia aventuras, traziam outras informações complementares para enriquecer ainda mais o cenário. Antes da gente dar o nosso próximo salto temporal aí, tem mais um ponto que eu acho interessante de comentar com vocês, que é o seguinte: os módulos de Dragonlance, pelo menos esses módulos iniciais, diferentemente talvez, né, da maioria das aventuras que tinha sido publicada até então, ela trazia personagens prontos para você jogar, mas eram os mesmos personagens do romance, ou seja, você criava ali essa relação, essa conexão entre um produto e outro. Então você podia jogar ali as aventuras interpretando o Tannis, o Raistlin Magere, o Caramon Magere e tal. Eu confesso que eu não conheço, não estou muito familiarizado com o cenário de Dragonlance, porque reconheço também aqui essa falha no meu currículo nerd RPGista, que eu nunca li nada de Dragonlance. Mas pretendo corrigir em breve, e aproveito para dizer aqui que se você, assim como eu, não conhece ainda esse cenário, já temos alguns livros publicados no Brasil, beleza? Então tá aí uma oportunidade para a gente conhecer, né, esse cenário tão famoso e tão querido. Então, avançando mais um degrau aqui na nossa escada temporal, a gente vai para 1985, porque nesse ano foram publicados outros 2 romances de Dragonlance, que foram os Dragões da Noite do Inverno e os Dragões do Alvorecer da Primavera. E aí se fechou a primeira trilogia do cenário, que é hoje conhecida como as Crônicas de Dragonlance. Esses livros foram escritos ali pela Margaret Wise e pelo Tracy Hickman, e em paralelo a isso foram sendo publicados os módulos de aventura, né? Mas assim, é importante colocar aqui a seguinte questão: nem todos esses módulos foram escritos pelo Tracy, né?
alguns ele colaborou, alguns ele escreveu com a Laura, outros autores escreveram também alguns outros módulos, e a ideia geral era essa, de continuar, né, escrevendo primeiro os livros, que talvez fosse onde o Tracy tivesse mais dedicado, e também alguns módulos de aventura para acompanhar ali aquela saga, aquela grande história em movimento. E lembrando também o que eu já comentei antes, que alguns módulos específicos, na verdade, não traziam aventuras, né, traziam outras informações. Então a gente teve também alguns módulos falando sobre mini cenários, né, escritos por diferentes autores e tal, pequenas partes ali daquele mundo sendo exploradas de outra maneira. Talvez, né, aí não tenho certeza, mas talvez outros módulos desses não viessem com os personagens prontos, já que eles não estavam ligados ali àquela aventura principal, aquela saga principal, vamos chamar assim, né? Mas o importante para a gente entender aqui o aspecto mais geral da coisa é que os livros foram saindo e os módulos iam saindo em paralelo. Só que aí, claro, começam algumas questões mais problemáticas, tá? Por quê? Em 1986, aí a gente já dá um outro saltinho aí, o Tracy, né, a Laura e a Margaret Weis deixam a TSR. Claro, começaram a ter algumas desavenças ali na condução das coisas e tudo mais, e eles deixaram a empresa, foram para uma outra editora por conta de uma outra saga de livros que eles estavam escrevendo. Então eles deixaram, né, a TSR, mas obviamente, claro, né, nesses contratos, né, como eram escritos na época, Dragonlance permaneceu na TSR, passou a ser não, era, né, propriedade da TSR. E aí, os livros continuaram saindo. Tanto que essa primeira parte, nessa primeira leva de módulos clássicos, como eu estou chamando aqui, só terminou de ser publicada em 1988. Ou seja, 2 anos após eles terem saído da TSR. Seguindo adiante na nossa linha do tempo, a gente vai agora para o período compreendido ali entre 1989 e 1993. O que aconteceu mais ou menos aí com Dragonlance nesse intervalo de tempo? Bom, a gente teve a atualização, né, do AD&D para o AD&D segunda edição, então o cenário de Dragonlance foi atualizado, continuou recebendo suporte, ou seja, tiveram outros livros lançados nesse período, seja para o RPG, sejam romances também, ou seja, o mundo, né, continuou sendo desenvolvido, a franquia continuou sendo desenvolvida, e aqui eu acho interessante a gente parar rapidinho para dizer o seguinte: a história, né, de Dragonlance, de uma maneira bem geral, bem genérica, porque lembra que eu não li ainda, né, nada sobre isso, ela acompanha ali o desenvolvimento do mundo de Krynn. Então, hoje, no total, a gente tem 5 eras em Krynn. Então, esse cenário foi sendo atualizado ali com o tempo. Então, os heróis mudam, né? As eras vão passando, mas tudo sempre acaba girando em torno dos dragões, né? De um grande evento chamado, né, a Guerra das Lanças, e as armas mais poderosas do cenário, que são as lanças do dragão, as Dragonlances, que são, tirando a magia, né, a única forma de você ferir, de você matar um dragão. Então, são armas extremamente poderosas. Então, a trama do cenário gira mais ou menos em torno disso, né? Da Guerra das Lanças, dos dragões e tal, de como encontrar esses objetos poderosos e tudo mais. Então essa história foi sendo construída, esse cenário foi sendo alimentado e as eras foram avançando. Não sei exatamente se a história começou na primeira era do mundo, até acho que não, talvez ali na segunda ou na terceira, salvo engano, mas o fato é que hoje Dragonlance já está na sua 5ª era, mas aqui eu me adiantei um pouquinho, vamos retomar aqui a nossa cronologia. Então olha só, para a gente fechar as informações e avançar mais um pouquinho, 1993 marcou também o fim, vamos dizer assim, de Dragonlance. Por quê? A linha foi descontinuada em 1993, né, mas claro, continuou ali sendo jogada, né, sendo muito procurada pelos fãs. O que nos leva ao próximo período, né, na nossa linha temporal, que vai ali de 1996 até o ano 2000. Por quê? Nesse período, Dragonlance não era mais integrante, vamos dizer assim, do AD&D, né, na época. Então, mas o cenário continuou vivo porque ele foi transportado, ele foi migrado, vamos chamar assim, para o chamado sistema Saga. Então tivemos algumas edições, algumas versões de Dragonlance utilizando o sistema Saga, que eu não conheço muito bem em detalhes, tá? Mas pelo que eu pesquisei, é um sistema mais narrativo que o AD&D, que usa cartas ali e tal para determinar as ações dos personagens, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, durante esse período, durante mais ou menos esses 4 anos, Dragonlance continuou tendo suporte, mas utilizando esse outro sistema, o sistema Saga. Outros pontos importantes de citar nesse período é que foi durante essa fase aí do Dragonlance utilizando o sistema Saga que o cenário foi atualizado para a 5ª era.
Tá? Então, é nesse período que a gente teve, em tese, a última atualização do cenário. E também, aí mais ou menos por volta de 1995, o Tracy e a Margaret Weis voltaram a escrever livros sobre Dragonlance, tá? Não voltaram, até onde eu pesquisei, a se envolver com a parte do RPG, mas deram continuidade aí a série de livros, né, que, claro, nunca parou de ser publicada. Durante esse período todo, vários outros livros foram saindo, mas escritos por outros autores. Então, 1995 marca o retorno, né, do Tracy e da Margaret, trazendo novos livros a partir da visão dos criadores, né, dos livros originais, do mundo original. Então, seguindo adiante na nossa linha do tempo, dos anos 2000 para frente, o que rolou de importante, de relevante ali com Dragonlance? Bom, primeiro, nos anos 2000 a gente já tinha a Wizards of the Coast, né, no lugar da TSR ali, já tinham comprado a empresa e tudo mais, e foi lançado ali por volta desse período o D&D terceira edição. Só que inicialmente Dragonlance não recebeu uma atualização para essa nova versão do D&D. Tá? A linha ali do sistema Saga já tinha sido encerrada, o sistema não agradou muito os fãs e tal, durou ali um período, mas já tinha sido encerrada, e seria uma nova oportunidade de reintroduzir, né, o Dragonlance com as regras do D&D terceira edição, mas isso não aconteceu, pelo menos de início, tá? Porque o que foi que rolou? A Wizard não atualizou o cenário, mas os fãs fizeram isso, né? Então, tinham inclusive autorização, né, oficial para desenvolver esses materiais na internet, né, em fóruns, em blogs, enfim. Então, a comunidade continuou alimentando, né, e traduzindo, né, o Dragonlance para as novas regras. Essas comunidades tinham inclusive o apoio do Tracy e da Margaret Weis, tanto que o material que eles fizeram era de qualidade que, por volta de 2003, a Wizards licenciou o Dragonlance para a empresa que a Margaret Weis tinha na época, a Sovereign Press. Então, em 2003, através da Sovereign Press da Margaret Weis, Dragonlance recebeu uma atualização oficial, vamos chamar assim, para o D&D terceira edição ou 3.5, já não lembro aqui desse detalhe, mas recebeu essa devida atualização. Só que essa alegria, vamos chamar assim, durou pouco, porque essa linha da Sovereign Press durou de 2003 até mais ou menos 2007, quando a Wizards não renovou a licença e a linha foi descontinuada. Aí a gente avança um pouquinho mais para o D&D quarta edição, aquela famigerada que quando a gente chegar lá teremos mais comentários a respeito. Mas enfim, D&D avançou para a quarta edição, Dragonlance também não recebeu uma atualização oficial para essa versão, talvez tenha sido uma coisa boa, enfim, mas o fato é que naquele momento o futuro, né, daquele mundo, daquele cenário estava incerto, pelo menos em termos oficiais, porque com certeza a comunidade nunca abandonou e livros continuavam sendo publicados, né, romances continuavam sendo publicados a respeito do cenário do mundo, a gente só não tinha uma versão oficial no RPG. Para a gente seguir adiante, fazer nossos últimos saltos temporais e até correr um pouquinho com a história, o que aconteceu? Por volta ali mais ou menos de 2014, salvo engano, a gente teve a chegada do D&D quinta edição, que foi e é um grande sucesso, né? Trouxe de volta um monte de fãs e tudo mais, e deu uma revigorada, né, no sistema, né, e nos cenários de uma maneira geral, né, que tinham andado um tempo em baixa por conta do não sucesso, né, do fracasso comercial, principalmente, da quarta edição. Mas a quinta edição trouxe um fôlego novo. Mas mesmo assim, de início, a gente não teve uma atualização de Dragonlance. O único livro que foi publicado até o momento foi um guia de aventura, né, uma aventura ambientada ali em Dragonlance para reintroduzir o cenário com as regras da quinta edição, que foi lançado, salvo engano, em 2023 e retomava ali aquela história da Guerra da Lança e tal, aquelas coisas todas. É uma aventura que leva do primeiro ao 11º nível, então na verdade não é nem uma aventura, né, uma campanha, né, vamos chamar assim, mas é um material que se tem de Dragonlance atualizado para a quinta edição. Então olha só, pessoal, para a gente ir encaminhando para o final desse vídeo, né, desse nosso apanhado geral aqui pela trajetória do Dragonlance ao longo dos anos, se é que eu preciso falar mais alguma coisa para vocês para convencê-los do sucesso do cenário e da paixão que os fãs têm pelo material, eu vou trazer só algumas curiosidades aqui para a gente encerrar. Primeiro, livros, novelas, romances ambientados ali nos cenários, nas eras, né, de Dragonlance e abordando diversos personagens ou diversas partes ali do cenário, já somam mais de 100 publicações. Sem exagero, mais de 100. E temos material recente, tá? Coisa de 2022, 2023, salvo engano, até em 2024 tivemos livros novos de Dragonlance, né? Romances novos de Dragonlance, escritos pelo Tracy e pela Margaret Weis. Ou seja, é um cenário que está mais vivo do que nunca. É um mundo que está em constante evolução e com constantes atualizações, ainda que seja através dos romances, beleza?
Fora isso, tivemos ao longo dessas décadas todas, né, board games lançados também, afinal de contas era uma franquia ali inicialmente. Então, tivemos ao longo dos anos alguns board games lançados, ambientados ali no cenário de Dragonlance. Tivemos, entre 1988 e 1992, 6 jogos, né, eletrônicos, né, para consoles, para computadores e tal, isso aqui de diferentes estilos, mas todos também ambientados ou inspirados ali pelo cenário de Dragonlance. Ou seja, é um material que já foi testado pelo tempo, vamos dizer assim, aprovado pelos fãs, e fãs novos e antigos ainda querem mais, porque, como eu disse, é uma linha que está viva de alguma forma e nunca deixou de ser publicada. Mesmo quando a gente não tinha os RPGs, como eu falei, livros continuaram sendo publicados, ou seja, a base de fãs nunca deixou de ficar sem, né, coisas novas sobre Dragonlance e nunca deixou de dar suporte, né, a esse mundo. Seja através, né, dos romances, seja através de desenvolvimento de material para fãs pela internet e tudo mais. Ou seja, recado final aqui. Se você ainda não conhece Dragonlance, acho que vale muito a pena prestar atenção nesse cenário. E com isso a gente fecha mais um vídeo dessa nossa série homenageando os 50 anos do D&D. Espero que vocês tenham curtido. Se você ainda não conhecia o cenário do Dragonlance, assim como eu, espero ter despertado a sua curiosidade, porque eu com certeza estou muito afim de mergulhar de cabeça aí nesse mundo que parece ser tão interessante. Mas por enquanto a gente fica por aqui. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário, se você tem alguma informação para complementar aqui no que eu falei. Deixa aí, vamos continuar batendo papo, trocando ideias e a gente se vê na próxima resenha.